Olá, bom dia pessoal. Para mim é quase virando a noite, mas para vocês aí possivelmente vai ser durante o horário da aula, tá bom? Vamos dar mais uma continuidade aí, né, para o nosso tema aí, desempenho energético e edificações. E nessa aula vamos comentar um pouco sobre os sistemas de climatização artificiais, tá bom? Conhecer os vários tipos, ok? E discutir um pouquinho de cada um, vantagens e desvantagens. Posteriormente a gente vai falar um pouquinho dos sistemas passivos, embora vocês já devam ter entrado em contato, né, da última aula, se leram o material proposto para vocês e a carta de Givoni. E por último, né, faço comentário do zoneamento bioclimático brasileiro, ok? Então, para nossas aulas, né, os livros de referências aqui, né, o livro do Alfredo, tá bom? Na verdade é uma tese, né? Análise crítica da norma brasileira. Sites do webinar condicionado. Esse aqui já é até antigo que eu acessei, né? As primeiras vezes que eu montei essa aula no FTM. Notas de aula do professor Rudimar Matos, Ursim Burigo e do saudoso professor Antônio Moreira. Então, as classificações dos sistemas de climatização, eles podem ser dados conforme a forma de expansão do meu fluido refrigerante, ok? Pelo menos o tradicional convencional. As formas utilizadas para condensar o sistema de condensadora, né? Condensadora, se é utilizado ar, forçado ou natural, se é utilizado água ou por resfriamento evaporativo. E também, dentro da necessidade de controle, né, da qualidade do ar, poluentes, essas coisas, o tipo de forma de ventilação, ok? Eu tenho a infiltração natural do ar, perfeito? Que pode ocorrer por frestas ou propriamente pelas aberturas, ok? A gente vai conversar muito mais sobre isso, em que normalmente eu chamo isso daqui de ventilação natural, ok? E a ventilação mecânica, que ela pode ser por insuflamento, exaustão ou balanceado, onde eu trabalho com os dois tipos, ok? Então, os tipos de sistemas de climatização convencionais, normalmente existentes na literatura, é o ar condicionado de janela, o mini splitter e uma variação do mini splitter, que é o multi-splitter ou VRF, né? VRF, essa aqui é uma tecnologia mais atual no mercado. Sistemas que a gente chama de central, ok? Onde eu tenho o splitão, o self-container rooftop. O rooftop, na verdade, é uma variação do self-container, tá bom? Normalmente aplicado no teto. E os resfriador de líquido, ou conhecidos como chiller, né? Chiller foam coil. E daqui as variações do chiller advêm do tipo de compressor utilizado. E também tem os climatizadores evaporativos, que é uma outra linha, né? O processo é diferente, mas eu explico para vocês aqui ao longo do nosso desenvolvimento. No caso dos sistemas tradicionais que nós denominamos como convencional, no geral, existem 4 equipamentos básicos em que o sistema opera. Okay? Na verdade, existem outros equipamentos, mas esses aqui são os básicos para que ocorra meu ciclo termodinâmico. Okay? Todos funcionam com esse ciclo aqui. Aqui é depois as variações. Então, existe um trocador de calor que nós damos o nome de evaporador. Um outro trocador de calor que a gente chama de condensador. Uma unidade, um sistema de queda de pressão que a gente chama válvula de expansão ou dispositivo de expansão, porque ele tem vários tipos. Para inserir um dispositivo de expansão facilmente observável é a torneira d'água, né? A torneira d'água que a gente consegue regular a vazão de água e a gente provoca uma queda de pressão. E o compressor para fazer trabalhar o fluido em duas pressões, né? É o pulmão do sistema.
Então eu tenho um sistema que a gente chama de alta, ou uma parte que é de alta e uma parte que é de baixa. Nessa parte de baixa aqui dentro tem um fluido refrigerante, né? um fluido que determinadas características, e aqui ele trabalha uma pressão de baixa. E nessa pressão de baixa, quando ocorre a expansão, cai a temperatura. Essa temperatura menor consegue roubar o calor do ambiente, que nós denominamos da carga térmica, que a gente até calculou no exercício, nas aulas passadas. Posteriormente, o compressor insere energia para aumentar essa pressão de baixa para ir para a pressão de alta, ok? E o condensador ele rejeita depois toda a energia roubada aqui no evaporador, mais a energia na forma de compressão inserida aqui no compressor. E esse calor é rejeitado para o ambiente externo. Aqui, esse movimento aqui pode ser o ar climatizado, né, que a gente quer climatizar, ou pode ser um outro fluido que depois vai climatizar nosso fluido, ok? Essa forma aqui advém da forma de expansão que a gente falou. Se a expansão ocorre, né, com ar climatizado, a gente chama de expansão direta. Se a gente utiliza um fluido aqui para resfriar e depois esse fluido refrigerado passa para o ambiente onde a gente vai climatizar, a gente chama de expansão indireta, ok? Aqui na parte superior, o condensador pode rejeitar esse calor de diversas formas, ok? Com um fluido. Se esse fluido que está passando aqui é o ar externo, a gente fala que é refrigeração condensadora a ar. Se a gente utiliza água aqui para fazer essa condensação, né? Que essa água pode vir depois de um outro sistema, a gente chama de condensação a água. E existe um processo onde o condensador pode estar dentro de uma torre de resfriamento, que é um processo de troca de calor e massa, que a gente chama de condensador resfriativo, por resfriamento evaporativo, ok? A questão da ventilação mecânica com exaustão, como o próprio nome diz, exaustão, é um ventilador, certo? A ganho de pressão, a variação de pressão não é tão grande, mas ocorre uma sucção aqui. Então essa pressão aqui fica negativa e aqui normalmente é jogada uma pressão levemente superior à da atmosfera. Ficando essa pressão negativa e o ar externo estando uma pressão nula, né? O ar vai tentar entrar por frestas ou por dispositivos especiais inseridos no meu equipamento, ok? E eu posso ter uma rede de dutos que permite, né, a passagem desse ar, tá bom? Mas nem sempre tem essa rede de dutos. A rede de exaustão ela fica propriamente na parede. Um sistema de exaustor que a gente conhece bastante é a coifa de restaurantes ou que fica acima de fogões, tá bom? É o sistema mais simples que a gente conhece. Então aqui é só alguns tomadinhas. Então aqui a gente tem um sistema de ventilação. Aqui eu tenho uma coifa, perfeito? Devido à produção de gases, né, para não promover um grande fluxo de ar que tem que passar no ambiente, eu retiro normalmente o ar próximo de onde está a minha zona poluidora. Mas nem sempre esse é o motivo de utilização de exaustor. Mas aqui no caso é a coifa. Os gases entram por aqui, certo? E eles são, possivelmente deve ter aberturas ou pelas portas, janelas. O ar entra por aqui e ele passa depois com maior intensidade por esses sistemas aqui que são levados para fora. Um outro sistema também que utiliza exaustão, mas já não é com equipamento mecânico propriamente dito, mas com população dos ventos, as chaminés que ficam em cima de alguns telhados. Esse movimento do ar aqui em cima produz um movimento do fluido no interior, tá bom? É uma forma de exaustão. Só que isso aqui não é uma mecânica, né? Mas deixei aqui por curiosidade. A outra forma é um insuflamento. Simplesmente aqui está meu ventilador. Cria-se aqui uma zona negativa de pressão e aqui uma zona positiva de pressão, porque ocorre um aumento de pressão aqui. Esse ar adentra o ambiente e ele sai por frestas ou aberturas especiais, tá bom? Normalmente esse sistema aqui possui sistemas de filtragem do ar antes de entrar no ambiente, ok? Permitindo que eu
reduz a quantidade de particulado. Só lembrando, a ventilação ela pode ser simplesmente mecânica ou trabalhar com outros sistemas auxiliares, né? Por exemplo, o sistema de refrigeração convencional. Então, como eu disse, né, a evaporação direta, o fluido refrigerante, ele entra em ebulição no próprio ambiente onde vai ser condicionado, ok? Então, aqui eu tenho uma unidade self-container, tá bom? Eu já percebo aqui pela forma. Deve existir gretas de ar de entrada aqui, que permite esse ar de renovação. Entra a parte do ar aqui e volta a parte do ar do ambiente, ok? Aqui existe uma parte onde esse ar é resfriado, é misturado, resfriado e ele é enviado para o ambiente. Só que todo o sistema de climatização está ali dentro, ok? Aqui novamente, né, um outro sistema, né, para a gente visualizar. Aqui um outro e aqui um outro. São vários sistemas. Nesse caso aqui é um sistema splitter, tá bom? Esse aqui possivelmente é um self-container. Aqui um self-container. Esse aqui resfriado a ar. Possivelmente isso aqui é a entrada do ar de refrigeração do condensador. E nesse caso aqui, ó, é a água. E essa água aqui ela vai para o motor de resfriamento. Mas não é o condensador que está aqui dentro. O condensador está aqui dentro dessa sala. E eles utilizam a água que entra aqui para refrigerar esse compressor. Professor, por que água e ar, né? São os fluidos mais abundantes na face da Terra. No caso do ar, é muito mais simples de pegar, só que o ar, devido à densidade, condutividade térmica e outras propriedades, eu preciso usar áreas de trocadores maiores, ok? Então eu preciso de uma casa de máquinas ou espaço da unidade maior, que muitas vezes pode se tornar inviável, dependendo do projeto. Já quando eu utilizo a água tem uma alta densidade e uma condutividade maior quando comparado ao ar atmosférico. Então meu condensador pode ser menor e daí a minha unidade pode ser menor, ok? Daí estão as unidades. A forma de expansão indireta, o ciclo de refrigeração que a gente conhece por ciclo de compressão a vapor, ele ocorre em um ambiente separado, normalmente uma casa de máquinas, ok? Aqui, então, seria uma casa de máquinas, um andar térreo ou subsolo, ok? E a partir disso, uma parte vai ter meu fluido, né, a evaporadora e a condensadora aqui no mesmo dispositivo. Só que a evaporadora ela não está inserida dentro do ambiente, na verdade ela refrigera um líquido, perfeito? Aqui é um sistema de bombeamento e esse líquido ele parte para os ambientes onde vai refrigerar. Então essa água gelada ela refrigera o ar desse ambiente e que é levado para o local. Então, se a gente for ver aqui, a gente tem uma ventilação. Nesse caso aqui é uma ventilação com insuflamento. Ok? Novamente, existem outras linhas aqui. E essas unidades aqui troca calor, né? O ar dentro do ambiente troca calor com a água fria. Então, essa água depois se torna quente e ela retorna, né, para o meu sistema e passa novamente pela evaporadora. Já a outra parte do ciclo que tem que rejeitar aquele calor obtido no evaporador mais compressão, essa água líquida ela é enviada para uma torre de resfriamento. E nesse caso, essa torre de resfriamento está no teto da edificação. Ok? Então a expansão direta, quais são as vantagens da expansão direta ou direta? A indireta é muito mais cara, ok? São mais dispositivos, mais equipamentos. Mas o bom é que eu consigo deixar todo o meu fluido refrigerante dentro de um único ambiente. Então eu utilizo uma menor quantidade de fluido refrigerante. Normalmente, como é um sistema único, esse compressor vai ter uma melhor eficiência, que tende a melhorar o desempenho do meu sistema. Ok? Então a desvantagem é econômica, a vantagem é a eficiência energética. Ok? Então tem que balancear uma coisa ou outra. A expansão direta é um sistema, às vezes, com um custo mais apropriado, só que em contrapartida são sistemas menores, ok? E às vezes não tem essa eficiência energética. E depois entra a questão do fluido refrigerante a ser utilizado. O fluido refrigerante ele tem um potencial de toxicidade, né? Dependendo do local onde eu vou usar.
tem um potencial de agredir a camada de ozônio e um potencial de causar o efeito estufa. Então, quanto menor quantidade eu posso utilizar, melhor. Uma outra coisa, como o sistema está compacto em um único local, eu utilizo uma menor quantidade de fluido refrigerante. Então, se acontecer um vazamento, alguma coisa, eu sei onde ela ocorreu na minha unidade e faço o teste nela. E é a água líquida que está indo percorrer toda essa distância, ao invés de um fluido refrigerante, ok? Então eu consigo reduzir a quantidade de fluido refrigerante. Se ocorrer um vazamento, é a água que vaza da tubulação nessa parte aqui, não é fluido refrigerante. Então tem esse lado aí de custo-benefício a serem avaliados. Esse sistema aqui é conhecido como chiller, ou água fria, né? Pelo próprio nome dito. E esses trocadores de calor entre a água fria e o ar ambiente, a gente dá o seu nome de fan coils, ok? Então vamos agora para os sistemas de expansão direta, ok? O primeiro a ser utilizado era o de parede. Normalmente eu preciso que uma das paredes esteja em contato com o ambiente externo. Dentro de uma mesma caixa eu tenho os componentes que eu preciso. Então, compressor, evaporadora, condensador e aqui uma válvula de expansão, ok? Esse ar aqui, ele entra aqui, resfria e volta para o ambiente. Normalmente eu não consigo adicionar um ar fresco vindo de fora para diluir esse ar ambiente, né? Esse ar ambiente ele vai ter geração de poluentes particulados e essa tendência é aumentar a concentração. Um exemplo é o aumento do CO2 e monóxido de carbono. Se às vezes eu passei alguma tinta, alguma coisa nesse ambiente, ou algum material está exalando algum gás, esse gás fica retido dentro do ambiente e sua troca se dá simplesmente pela entrada de ar devido à infiltração, ok? Então, então já dá até para ver as características, né? Uma característica que o sistema a gente nota é uma baixa qualidade do ar, porque a gente não consegue fazer uma ventilação, né, de insuflamento com ar exterior, perfeito. Uma característica boa do sistema é que ele é robusto, então ar de parede normalmente não quebra fácil. Uma outra dificuldade também é que aqui normalmente se insere filtros, mas esse filtro a malha dele é muito grossa, para não dar perda de carga devido a esse ventilador. Então a filtragem é muito baixa, ok? E aqui é a parte da condensadora. Então aqui as vantagens e desvantagens, como a gente comentou, robusto, fácil instalação, eu não fiz o comentário, e tem normalmente uma longa vida útil. Como desvantagem necessita de um ambiente externo, né? Preciso de uma parede para poder um ambiente externo. Antigamente era um design pouco atraente, hoje já não tanto. Incapaz de receber rede de dutos de ar externo para promover essa diluição dos gases dentro. Baixo nível de infiltração de ar devido aos filtros de maior grossura utilizados. Em alguns casos, hoje já nem tanto, isso depende muito do compressor. Como o sistema está inserido no ambiente, ele acaba sendo ruidoso, ok? E antigamente apresentava uma baixa eficiência por utilizar compressores de baixa qualidade, mas isso hoje em dia vem mudando dentro do mercado, ok? Posteriormente, o splitter, né, separação, é um produto asiático, ok? Que o pessoal pensou, vamos fazer o seguinte, vamos separar a região de baixa pressão da alta pressão, tá bom? Como o compressor faz barulho, vamos jogar ele lá para fora. E a rede de tubo, a gente faz a ligação por aqui. O lado ruim é que eu não posso ter um longo comprimento desse sistema, ok? Então, por mais que eu conseguir, não posso ter uma grande defasagem, até porque tem perda de carga, a quantidade de fluido a ser utilizado. Posso fazer isso na prática? Posso, mas o sistema não vai operar como foi projetado. Mas o interessante é que as evaporadoras só que ficam dentro do ambiente. A evaporadora é a válvula de expansão que está inserida junto aqui. Perfeito? E aqui a gente dá o nome de unidade condensadora, a parte que fica externa. Ok? As capacidades térmicas são maiores. PTU é uma unidade de taxa de transferência, né, de calor.
a gente usa quilowatts, mas a gente pode utilizar esse sistema aqui, que é um sistema em inglês. Ok, e as unidades condensadoras, aqui eu tenho uma unidade, aqui eu tenho uma outra unidade condensadora, aqui é uma unidade condensadora e aqui é a parte da evaporadora que fica internamente dentro do ambiente. Muito similar ao cassete, o tipo de parede, a filtragem aqui nem sempre é boa. O sistema aqui, olhando, a gente não tem uma ventilação externa, né, um ar externo entrando dentro do ambiente. Okay? Com vantagem, é um sistema bem prático de ser utilizado, mesmo que eu não tiver uma parede exposta para o ambiente externo. Okay? Isso é uma grande facilidade. Então, as principais vantagens deles é baixo nível de ruído, porque meu compressor está lá fora. Posso instalar até 30 metros, mas vou falar para vocês, técnico de refrigeração, o que eles puderem economizar dessa tubulação de cobre, até pelo preço, eles põem quase do lado externo, assim, na menor distância possível, ok? Isso aqui é um erro. E por ser muito atraente, né, uma alta aceitação do mercado, existem vários tipos de modelos. Aqui, se a gente olhar, existe vários. Esse aqui é o cassete, esse daqui é o high wall, perfeito? Então, se fez vários tipos de cor para ser utilizados. Então, desvantagens, né? Desvantagem. Baixa nível de filtragem do ar, muito similar ao de parede. A maioria dos modelos não possui renovação de ar externo, isso aqui é um fato, né? Isso aqui é o grande mal, né? Todo mundo colocou splitter, chama mini splitter, em ambientes para condicionar. Se vocês entrarem em laboratórios, vocês vão ver que é utilizado eles. A partir de determinada carga térmica, é obrigatório a renovação de ar externo, ok? Só que isso daqui não é utilizado na prática e isso dá um pepino. Mas como não tem muito fiscal e os fiscais desconhecem isso daqui, passa batido. Devido à crise sanitária aí, né? Por causa da qualidade do ar interior, o pessoal começou a dar maior atenção a isso. A maioria dos modelos não permite o uso de rede de dutos de ar, embora dê para ser feito, são sistemas separados propriamente dito do sistema de climatização. E por possuir uma grande aceitação no mercado, né, e até uma facilidade às vezes de aprender a instalação, muitas vezes técnicos não gabaritados fazem a instalação, o que diminui a vida útil e a qualidade do produto, ok? O próximo sistema é muito similar ao mini splitter, e por isso que daí tem o nome de splitão, porque é um sistema maior, onde já existe uma possibilidade de ar de renovação externa. Então aqui eu tenho minha unidade condensadora, aqui está meu compressor, okay? Aqui meu condensador que está colocado no lado externo, e a evaporadora ela fica numa sala de máquinas, né? Propriamente para fazer a mistura. Então o que acontece? Então tem o ar do ambiente, parte desse ar ambiente entra nessa sala de máquinas junto com o ar externo. Eles se misturam e são carregados para a evaporadora, onde vai ser resfriado esse ar. Esse ar é levado por um ventilador até o ambiente, né, por uma rede de dutos, e ele é insuflado para o ambiente, ok? Então, por exemplo, se a temperatura aqui tem que ser 24 graus Celsius, esse ar aqui tem que ser muito mais frio para entrar aqui, para roubar toda aquela energia que vem da carga térmica, né? Pessoas, paredes, equipamentos elétricos. E o ar excedente que entrou pela renovação, ele tem que ter determinadas aberturas na parede por sair naturalmente, ok? Às vezes posso até inserir um sistema aqui de exaustão, ok? Para facilitar essa entrada desse ar aqui e não criar uma zona muito grande positiva e o ar ter essa dificuldade para sair, ok? São sistemas que permitem uma elevada carga térmica, ok? E se dá o nome de splitão, mas na verdade é um sistema splitter, ok? Então aqui é a minha unidade condensadora, aqui é minha unidade evaporadora, aqui é onde ocorre a entrada do ar, perfeito? O ar misturado, então aqui está tudo dentro da sala, então chega em um ponto o ar externo, parte do ar interno, para não ter que condicionar todo ele, esse ar se mistura, sendo misturado, ele passa por um sistema de filtro,
é refrigerado no evaporador e depois é levado para os ambientes através da rede de dutos. Aqui é a entrada da rede de dutos de ar, ok? Aqui tem algumas dimensões, desníveis até 25 metros, comprimentos até 50 metros, então é um sistema que mais robusto, vamos falar assim, mais completo. O próximo sistema é muito parecido com o splitão, só que tem o nome de self-container porque toda a unidade fica dentro de uma mesma caixa, ok? Então, nesse caso aqui, eu preciso de um ambiente onde existe a possibilidade de entrada de ar para refrigerar meu condensador, ok? Que está aqui, às vezes até meu compressor, ok? Eu tenho uma entrada de ar externa, né, para causar essa área de renovação e uma vinda do ar do ambiente onde está sendo climatizado. É feita uma mistura, então, por exemplo, aqui é 24 graus Celsius, 31 graus Celsius, uma mistura dos dois chega a 28. É reduzida a temperatura, nesse caso aqui chega até 14 graus Celsius e 90%. Esse ar aqui posteriormente entra no ambiente, ganha energia e chega nessas condições aqui, ok? Nesse caso aqui é a condensação a ar, né? Então por isso que se chama rabo quente, por causa dessa saída do ar quente aqui, dessa posição. Então aqui, se a gente olhar aqui um sistema, ok? Aqui é a casa de máquinas, ou a casa onde fica o meu sistema. Aqui é a entrada do ar para a minha unidade evaporadora, e aqui é a saída, né, desse ar quente. Então ele é jogado para cá, jogado para cá e jogado para cá, e o ar entra aqui para refrigerar quem? Meu condensador, ok? Posteriormente eu tenho uma abertura aqui, é onde ocorre a entrada do ar externo, e meu sistema está inserido mais ou menos aqui. Então eu tenho dois, eu tenho um desse lado, que é uma casa de máquinas superior, eu tenho uma casa de máquinas inferior, então fica um desse lado e um desse outro lado. Aqui, então está aqui a portinha, que o ar ele entra por aqui, tá bom? Aqui tem parte do ar do retorno, eles se misturam aqui dentro e entra aqui nessa parte aqui superior, onde ele refrigera e é levado para o ambiente através dessa rede de dutos, ok? Então aqui é a saída da rede de dutos, aqui é a entrada do ar misturado, onde ele também recebe uma filtragem aqui. E aqui nessa parte inferior onde está meu condensador, tá bom? O que pode ocorrer, né, que às vezes eu não tenho esse espaço tão adequado para essa entrada de ar. Então, meu condensador menos o compressor, ele fica do lado externo, ok? Para poder fazer essa refrigeração. E segue todo o mesmo procedimento do sistema, ok? Então, esse aqui é um self-container, refrigerado a ar, só que essa refrigeração do ar ocorre de forma remota. Posteriormente, para melhorar a eficiência do meu sistema, eu posso utilizar água, ok? É um sistema mais caro e necessita de um tratamento, mas aqui eu posso ter um sistema compacto, ok? E segue todo o mesmo procedimento. Então aqui entra o ar de renovação, o ar de retorno, ocorre a mistura, entra no sistema e parte aqui. Parte desse ar que entrou aqui, né? Ele vai ter que sair para algum lugar, mas seria parte do ar no ambiente condicionado. E aqui está meu sistema para refrigerar meu condensador, que utiliza uma torre de resfriamento. Normalmente é o último sistema utilizado por causa dessa água. Pessoal, pelo menos aqui no Brasil, por não existir uma normalização, uma técnica tão adequada, não em todos os ambientes, mas a maioria. Então o pessoal evita utilizar essa torre de resfriamento por causa essa água precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento de um técnico, sempre fazendo uma manutenção preventiva e uma manutenção corretiva de tempos em tempos, o que não ocorre no Brasil, tá bom? O sistema do Florestan Fernandes, né, o anfiteatro, utilizava um sistema desse. Deixa eu ver se eu acho aqui o Florestan Fernandes. Eu vou descartar isso aqui. E vou procurar aqui na internet. Vamos procurar aqui.
UFSCar Florestan Fernandes. Na verdade, não sei se o nome do anfiteatro está assim. Vamos ver aqui imagens e vou usar o Google. Então aqui está o Florestan Fernandes, o anfiteatro. Do lado do Florestan, nessa região aqui, ainda existe a torre de resfriamento. Pelo que eu saiba, ela era só limpa manualmente, mas o sistema interno do Florestan Fernandes, né, dessa água, não recebia um tratamento, ou seja, ferrugem na certa. Vamos procurar aqui o Google Maps. Tem as fotos aqui, só que eu nunca sei. Vou começar a tirar fotos melhor, guardar para poder mostrar com uma melhor precisão essa questão do Florestan. Aliás, de outros modelos aqui. Então aqui, Orquestra Experimental, Florestan Edifício aqui, ó. Florestan Fernandes fica nessa região aqui. Então vamos jogar aqui ver se a gente consegue jogar aqui e a gente vai ver do lado, tá bom? Então aqui a gente está do lado do Florestan Fernandes, ok? Aqui é meu sistema de resfriamento de água, ok? O Florestan Fernandes, ele possuía, né, modificou esse sistema. Agora, eu não sei se é splitão, um self-container com ar remoto. Vou lá tirar uma foto um dia lá. Então ele possui 3 unidades centrais, 2 inseridas, uma desse lado, né, na parte frontal, uma outra que ficava, né, inserida nesse outro lado aqui, e uma terceira que ficava lá no fundo. Vamos ver se eu consigo. Não, depois eu procuro. Então, se a gente olhar aqui o Florestan Fernandes, aqui era a entrada de ar de renovação, desse lado desse sistema. Aqui ficava a entrada do segunda parte do ar de renovação e a terceira ficava aqui. Então era um sistema mais compacto, ok? Por causa que eu utilizava isso aqui. O único mal é que essa água aqui não recebia tratamento. A torre sim recebia uma limpeza periódica, tudo interessante. Essas árvores aqui ocasionavam muito entupimento e se vocês olharem aqui, estavam as bombas. Então isso causava desgaste prematuro, ou seja, o sistema não estava funcionando adequadamente. Essa limpeza era difícil. Então, como a gente vê aqui. Só que daí aqui está um sistema simplificado de um único. Lá tinham 3 sistemas operando com uma mesma torre de resfriamento de água. Daí então a gente tem um outro tipo de sistema que é o rooftop, ok? É um self-container também, só que ele opera na parte superior de uma edificação. Então aqui tem uma vista, né, do rooftop. Então tem uma parte da evaporadora, uma parte da unidade condensadora, ficam tudo junto e é inserida na parte superior do telhado, ok? Não vou entrar em tantos detalhes, é mais para comentar. Então agora aqui a gente começa a falar dos sistemas de chiller, né? Então se a gente olhar o chiller, esse aqui está a partir do chiller, ok? É um sistema que está em um lugar separado dentro de uma casa de máquinas, tudo interessante. E o que vai para o ambiente é água gelada, que daí vai trocar calor, né, com ar de retorno, que vai se misturar com ar de renovação. Sempre vai ter esses sistemas maiores, tem ar de renovação, e esse ar na entrada aqui tem um filtro, e aqui possivelmente antes do fan coil deve ter um outro filtro que melhora a qualidade desse ar. Ok? Então se a gente olhar aqui, nesse caso a condensação está acontecendo com ar externo, então por isso que a gente fala com resfriamento a ar, ok? E aqui onde ocorre um trocador que troca o ar de retorno com esse ar de renovação misturado, esse sistema aqui a gente chama de fan coil, tá bom? O fan colete. Aqui a gente tem um chiller com resfriamento a água, tá bom? Aqui é uma torre de resfriamento, mas o condensador está sendo resfriado a água, ok? Todo o restante do sistema é a mesma coisa. E aqui é para a gente ter uma noção global de como ocorre essa parte da condensação, ok? E aqui está uma vista de um dispositivo fan coil. Nem sempre esses fan coils aqui ficam à vista, viu?
Alguns vão parecer parecidos com o sistema de evaporador do sistema convencional lá que a gente viu anteriormente. Então, o próximo slide aqui é um sistema de chiller com condensação à água. Aqui estão as torres de resfriamento que fica na parte externa, tanto que isso daqui é o sistema de refrigeração do shopping, né, aqui da cidade. Então aqui são 1, 2, 3, 4, até pintura branca aqui para diminuir a carga térmica devido à insolação, ok? Então, aqui fica a parte do sistema das torres de resfriamento. Se a gente for olhar aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu sair aqui, vou descartar e eu vou voltar aqui, ó. Então aqui fica as torres de resfriamento que a gente está olhando aqui, ok? Essas torres de resfriamento enviam água para o nosso sistema que está aqui, que seria os... Só deixar ocultado aqui e dar uma ampliação nessa tela, ampliar. Então aqui eu consigo ampliar. Então aqui no sistema, se a gente olhar, aqui onde eu chego a água, tá bom? E aqui é uma outra saída de água. Agora eu só tenho que me certificar. Ah, perfeito. Isso aqui é da água gelada. Então a parte de baixo aqui é onde está meu evaporador. Na parte superior aqui do meu sistema, onde está o condensador, se vocês olharem aqui, é onde chega a água, né, que está a temperatura bem próxima do ambiente, ali na torre de resfriamento. É a água que chega levemente fria e a água que sai quente para resfriar meu condensador. Essa água quente retorna lá para o meu torre de resfriamento para promover a refrigeração da minha torre, aliás, do meu condensador. Já a água chega uma água levemente fria, às vezes 3, 6, 8, 10 graus Celsius, é resfriada mais ainda. Às vezes eu posso adicionar um elemento anticoagulante, na verdade, anticongelante, salmoura, etileno glicol, e essa água fria, ela consegue resfriar até -2, -5, conforme a concentração, e ela parte depois para sistemas inseridos em várias posições dentro do shopping, onde eu tenho daí as regiões de troca de calor. Então, possivelmente, esse aqui é o meu misturador, meu fan colete, tá bom? Então, eu tenho onde chega a água fria e a entrada da água quente, ok? E aqui eu tenho parte de entrada, onde vem um ar, que está lá dentro do ambiente, né? A parte do ar de retorno. E em vários pontos dentro do sistema existem ventiladores para insuflar ar externo. Ele recebe depois todo um tratamento, esse ar é resfriado e depois é enviado para diversos pontos. Então, na verdade, existem vários fan coletes distribuídos no shopping. Okay? Vamos ver aqui se eu consigo achar as entradas. Eu falei que eu ia ampliar a imagem aqui. Então aqui vai ser uma imagem por satélite. Deixa eu ver se eu consigo ver uma... Não. Queria mudar aqui minha vista superior. Ah, perfeito. Aqui, ó. Então nessa parte aqui fica um dos sistemas lá, né? Eu estava falando do Florestan e agora eu vou partir para um outro local que tem um outro sistema de refrigeração. Então eu vou precisar procurar o shopping. Aqui, ó. Então, nessa região aqui tá minhas torres de resfriamento, ok? Só que visualmente eu não vou conseguir enxergar aqui, ok? Mas às vezes andando no shopping do lado externo é possível encontrar os pontos de entrada desse ar de renovação, né, que entra dentro do ambiente. E são vários pontos, tá bom? Distribuídos. O que eu visitei, se eu não estiver enganado, tem 2 próximos da praça de alimentação, né, que o técnico me informou. Um na entrada, ele foi me falando. Então, existem vários pontos aqui onde essa água fria é levada e refrigera essa mistura de ar de retorno mais do ar externo. Infelizmente, eu não vou achar aqui. O que vai modificar do chiller muitas vezes é o tipo de compressor utilizado.
e a própria tecnologia, como a gente vai comentar aqui. Então eu tenho os alternativos, ok, que é muito similar ao compressor do carro, ok. Na verdade é um sistema com êmbolo internamente. Então isso aqui modifica, esse êmbolo sobe e desce. E aqui eu tenho válvulas para permitir entrada e saída dos gases, o gás refrigerante quando está comprimido. Ok? É um sistema mais simples de ser produzido, só que ele é bom para trabalhar altas pressões, em cargas parciais ele já não é tão interessante. Posteriormente eu tenho duas outras tecnologias, Scroll. Scroll é um sistema de compressão onde eu tenho um sistema interno, certo? Onde parece um rolo scroll, né? Na verdade uma espiral assim, que está fixa, e ao mesmo tempo eu tenho um outro rolo, que agora é móvel, inserido aqui, onde ele... Opa, nossa, vou acertar. Então essa parte azul é que ela fica movimentando, e nesse movimento, na hora que o meu gás entra aqui, ele vai se comprimindo, ok? Até chegar aqui no ponto e ser jogado para fora. Então aqui é onde está meu compressor Scroll. Vou pegar aqui caneta. Só que ele está azul. Vamos mudar a cor. Tem que deixar aqui tudo organizado da cor de tinta e tal para ficar bonitinho. Então aqui, ó, aqui está meu compressor Scroll. Aqui está meu compressor alternativo. No caso do parafuso, aqui está o parafuso, como o próprio nome diz, existe um macho e uma fêmea. O movimento de um parafuso, ele vai promovendo essa compressão, e depois o último caso, o centrífugo. Se vocês fizerem máquinas hidráulicas, ok? Esse aqui, diferente dos demais, ele aproveita da energia cinética ocasionada. Então o que ele faz? É um sistema de pás, ok? Onde meu gás entra e nessas pás ele vai adquirindo velocidade e sai na tangencial. Só que não sai nessa tangencial aqui depois, essa energia cinética ela é bloqueada, então toda aquela energia cinética, a maior parte dessa energia cinética se transforma em energia potencial. É um sistema com melhor eficiência, certo? Para fazer essa compressão, diferente do alternativo. Só que o grande mal é custo. Sempre é custo, né? Você melhora a tecnologia, mas você piora em custo. Então, por último aqui, para a gente começar a finalizar essa primeira parte das aulas, eu tenho meu sistema ER. Nesse caso aqui, ó, quilowatts de energia térmica sobre quilowatts de energia elétrica, ou a gente também chama de CEE, tá bom? Então aqui é um sistema que é da década de 80 a 90, ok? Então se eu olhar lá de janela, tinha um COP de 2,1, se eu olhar um splitter, 2,7, os melhores. E conforme eu ia melhorando o tipo de tecnologia indo para o chiller, meu COP meu CE tenderia a aumentar, ok? Esse CE leva em conta desde o compressor até os ventiladores e todos os sistemas periféricos, tá bom? Posteriormente, já na década de 2010, com o RTQC, a gente percebe que o nível dos splitter, tá bom? Não é todo o sistema. Então, antigamente a gente tinha splitter com 2,7. Hoje, né, para a gente considerar como nível A, classificação A, ele tem que ser superior a 3,20. Então, o que era antes um nível excelente, hoje em dia seria um nível D. E a tendência disso é sempre aumentar, ok? Existe um limite, mas ainda a gente está longe desse limite, ok? Então, é o que acontece. Outros tipos de sistema que existem, tá bom? É o chiller de adsorção. Na verdade, esse aqui ele utiliza dois fluidos para promover a refrigeração. Mas o interessante do chiller de adsorção, em que parte do sistema não opera com energia elétrica, mas sim com energia térmica. Embora a eficiência não seja alta do ponto de vista global, normalmente eu utilizo uma energia térmica residual. Então isso é interessante. Qual que seria essa energia térmica residual? Da combustão. Então, às vezes, num shopping eu tenho um sistema para produzir energia elétrica, um motor a combustão,
para promover energia elétrica em horários de pico, onde a energia está mais cara para o shopping ou em determinados momentos. E eu posso usar esse calor residual, né, dos gases que saem do sistema, para operar nesse equipamento, ok? Então aqui, se a gente for olhar, eu tenho vários sistemas aqui para mostrar. Então aqui às vezes o uso de placas solares na parte superior para jogar esse calor para o sistema. Então posso produzir às vezes até energia elétrica para o sistema fotovoltaico para alimentar o sistema, mas eu posso usar esse calor vindo do sol, né, para promover esse sistema. Às vezes aqui, ó, se a gente olhar aqui, eu tenho o sistema de combustão, ok? Em parte do sistema, eu utilizo esse calor residual para tocar meu sistema de absorção. Aqui em outro sistema eu posso utilizar a água da piscina, ok? Ou jogar o calor de excesso numa água de piscina. Então, existem vários sistemas aqui para colocar. E por último, o sistema de resfriamento evaporativo. O sistema de resfriamento evaporativo, como que ele funciona? Eu tenho um sistema de colmeias onde eu aspiro ou aspirgo, né, água líquida. Eu promovo um fluxo de ar externo. Então, o particulado que existe nesse ar externo, normalmente ele fica nessa colmeia. Okay? Então, é um ar que vem sempre para renovar o ar do ambiente. E esse ar externo, normalmente uma alta temperatura e uma baixa umidade relativa, a água que está aqui ela vai tentar evaporar. Para ela evaporar, ela vai ter que roubar energia de algum lugar, ela vai roubar desse ar externo. Então eu consigo diminuir a temperatura e aumentar a umidade relativa. Então o ar que entra dentro do ambiente, normalmente ele vai entrar mais limpo que está lá fora, a uma baixa temperatura e uma umidade relativa maior, tá bom? Aqui eu já até joguei um pouquinho aqui do zoneamento bioclimático. Tem um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui dentro do departamento para avaliar diversas tecnologias de climatização a serem utilizadas no Brasil. Um trabalho inicial que a gente fez, verificando esse resfriamento evaporativo, ele dá para ser utilizado das 8 zonas, se eu não estou enganado, 6 zonas bioclimáticas no Brasil, ele é utilizado assim atingindo as condições de conforto a um custo energético muito menor que os sistemas tradicionais. Então, uma parte aí do desenvolvimento que a gente faz. Em climas quentes, né, ou determinados climas, no momento que é quente, vamos pegar aqui São Carlos durante o inverno. O inverno, tardes são quentes e baixas umidades. É onde o sistema tem melhor uso. Em Brasília, está de longe entre os melhores. Nas regiões Nordeste, e muitas vezes quando o clima é muito quente e baixa umidade relativa, esse sistema é excelente. Já na zona bioclimática 8, que é essa aqui que ocupa a maior parte do território, ela nem sempre é adequada, porque a temperatura do ar já está alta e a umidade relativa também, então não consigo diminuir essa temperatura para enviar para o ambiente, ok? Então esse aqui é o último sistema que a gente coloca. Então aqui é só alguns dados de modelo, né, que o pessoal utiliza para comentar desse sistema. Se eu estiver trabalhando com umidade de 40 graus Celsius e com uma umidade de 30%, eu consigo na saída do sistema operar com uma temperatura de 26,5, ou seja, uma diferença de até 13 graus Celsius de redução. Então, de vez de jogar um ar insuflado a 40 graus Celsius, eu insiro uma temperatura de 13 graus Celsius menor. E conforme eu vou aumentando a umidade relativa, essa tendência é de diminuir. Mas mesmo assim é melhor jogar um ar resfriado do que um ar quente. Ok? Posteriormente, falar um pouquinho da tecnologia VRF, que para mim, na verdade, é um sistema mini splitter, onde existe um controle menor do sistema. Né? Então, o único sistema, uma única condensadora, ela está ligada a várias evaporadoras e eu consigo controlar a quantidade de fluido que vai para cada ambiente. Então é um sistema muito bem automatizado. Virou muito queridinho aí dos engenheiros de climatização, pelo menos a maior parte dos engenheiros de climatização. O ruim é que é um sistema que utiliza comprimentos, né, de fluido refrigerante muito grande. Então, se der um vazamento, às vezes é difícil achar. E como é um sistema muito bem automatizado, então, por exemplo,
Em algum lugar eu posso estar refrigerando, em outro lugar eu posso estar aquecendo, em outro lugar o sistema não está funcionando. Ok? E tudo ligado num único sistema. Então eu posso cobrar separadamente a conta de energia depois da climatização. Ok? É uma variação do mini splitter que eu acabo vendo aqui. E por último, que a gente já comentou também, é o sistema de inverter. Isso aqui é muito utilizado nos motores elétricos. Não sei se vocês assistiram, então vamos pegar aqui um exemplo de um motor. Então aqui eu tenho um motor, o que acontece com ele, né? Ele está funcionando, só deixa eu ver aqui rapidamente, confortável, temperatura do inverter. Então aqui ó, estou com a temperatura do inverter subindo, ao mesmo tempo do compressor dele, que vai ser a linha amarela. Então ele começa com uma alta rotação, né? Então ele tem uma partida mais suave muitas vezes, depois a rotação se mantém, só que na hora que o sistema, a temperatura já está chegando próximo do equilíbrio, o que ele vai fazendo? Ele vai reduzindo a rotação do sistema. Né? Para quê? Para ele não precisar ficar funcionando. Já outro sistema verde é um sistema convencional, on-off. Então o que vai acontecer nesse sistema? Então eu tenho aqui a temperatura, né, variando, e eu só consigo controlar uma velocidade de rotação, muitas vezes nesse caso aqui menor, mas ele está funcionando numa única rotação e subiu a temperatura. No momento que chegou ao máximo, ele desliga. A ideia é que a temperatura começa a modificar, né? Modificando essa temperatura, caiu dentro de um limite inferior, ele liga novamente. Então fica esse liga e desliga, esses movimentos de liga e desliga, gasta-se muita energia. Já no sistema inverter, igual a gente vai ter discutido aí nas outras aulas, o sistema ele consegue controlar a rotação e às vezes diminui até o ruído, né, porque ele não trabalha com uma única rotação. Então vou deixar aqui um outro linkzinho aqui para vocês poderem assistir isso daí, tá bom? Então a gente terminou aqui os sistemas de climatização artificiais e eu vou falar agora na próxima aula